Eu vou fazer mais uma narrativa aqui, irmão, de Lucas 4. Se você quiser colocar no YouTube lá, você pode colocar, viu? Fica à vontade. Eu vou fazer uma narrativa aqui. Bom dia a todos. Vou fazer uma narrativa aqui de Lucas 4, né? Pra gente desmascarar o diabo, né? Com as palavras dele aqui, né? Que o Messias joga tudo na cara dele. E eu vou dar um entendimento, a explicação bem entendida para quem for ouvir. Eu vou fazer mais uma narrativa aqui, irmão, de Lucas 4. Se você quiser colocar. Bom dia a todos. Vamos começar aqui, né? Vamos fazer uma narrativa hoje aqui de Lucas capítulo 4. A tentação do Messias, né? Então a gente sabe que quem tenta é o diabo, né? O diabo ele veio tentar o Messias, né? Então, e o Messias precisava também ser tentado pelo diabo para dar isso aqui é um enigma, né? Para você entender quem é o diabo. Por isso que o Messias, por isso que tem essa narrativa aqui, né? Então vamos começar aqui. Prestem bem atenção. E Jesus, cheio do Espírito Santo, né? Então foi o Espírito Santo do Pai, né? Porque ele foi ungido pelo Pai naquele batismo lá, né? Então o Messias estava cheio do Espírito do Altíssimo, né? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo, né? Ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Olha só, 40 dias o diabo tentou o Messias, hein? E naqueles dias não comeu coisa alguma. E, vírgula, terminados eles, teve fome. Então aqui está falando que depois que passou os 40 dias, o Messias teve fome, né? Sentiu fome de comer alguma coisa, né? Então a gente vai ver qual é a narrativa, qual é a tentação que o diabo foi tentar o Messias aqui, né? Disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que transforma em pão. Né? Então aqui o diabo ele foi tentar o Messias, né? Ele falou, se você é filho de Deus, transforma essa pedra aqui num pão, né? Então aqui ele já começou a mandar, né? E outra coisa, né? A gente sabe que a palavra Deus ela não é nome, é um título, né? Então o diabo ele não tem nada que mandar, né? Aqui ele mandou, né? O Messias, ele é filho do Altíssimo, do Pai Celestial, né? E o diabo sabe muito bem disso, né? Por que ele foi fazer uma pergunta idiota dessa, né? Se ele sabe, se ele veio de lá, ele foi expulso de lá. E foi lá que o Messias brigou com ele e jogou ele para cá. O Messias jogou ele de lá para cá. E ele sabe disso. Então aqui, a narrativa que está aqui está falando assim, né? E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão, né? Que ele está falando, né? Ó. Então a gente tem que entender o que está sendo conversado aqui, né? Olha lá, transforma essa pedra em pão. Mas o Messias não obedece o diabo. O diabo é que tem que obedecer o Messias, né? Mas o Messias nem fez conta do que ele falou, né? E Jesus respondendo, respondeu dizendo, então o Messias respondeu dizendo, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, aqui o Messias falou para ele, está escrito, né? Mas aonde que está escrito? Teve um Deus que falou isso aqui e não se firma no que fala, né? E aqui o Messias falou que o alimento da gente é a palavra, né? É a palavra do Altíssimo, do Pai Celestial, né? Porque quando você entende o que o Messias está falando, isso é um alimento, é uma libertação, né? Você conheceu a verdade. É a palavra do Pai, né? Olha só, então vamos continuar aqui. E o diabo levando-o em um alto monte,
mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos. Então, aqui no versículo 5, ele levou, não, ele não levou o Messias para lugar nenhum. Essa palavra levou aqui é só para enganar as pessoas, né? O diabo não tem poder de levar o Messias para canto nenhum, não. Apenas ele tinha o poder para fazer uma imagem, uma coisa assim, né? Uma aparição ali na frente do Messias. E o diabo tinha poder também, né? Ele era um anjo também, ele é um anjo caído, né? Ele caiu com poder e grande glória nesse reino aqui. Então ele fez isso aí. Não é que ele levou, que ele pegou o Messias e levou. Não, isso é mentira. O Messias estava parado no mesmo lugar. Né? E aqui ele começou a mostrar, né? E disse, ó, no versículo 6. Então aqui no versículo 6 ele começa a falar de novo, ó. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Todo esse poder e a sua glória. Porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Então aqui o diabo, né? Ele está falando que todo o poder, né? Ó, todo o poder e o reino dessa terra, né? Foi entregue para ele. E foi mesmo, né? Essa que é a verdade. E ele dá a quem quer. Então ele está falando que ele é dono, né? Foi entregue para ele, ele dá a quem quer. Olha a narrativa que está aqui, né? Aí ele falou, ó. Portanto, se tu me adorares, tudo será, tudo será teu. Então aqui no versículo 7 ele falou, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então aqui ele está oferecendo esse reino da terra para o Messias, se o Messias adorar ele, né? Portanto está escrito, né? Então aqui, portanto está escrito. Aqui no... Aí o Messias respondeu no 8, né? Ó. Então vamos continuar aqui no versículo 8. Então aqui ali em cima o diabo falou que ia dar tudo para o Messias se o Messias adorasse ele, né? Aqui no versículo 8 agora. Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Agora vem cá, essa narrativa aqui está escrito na Torá, no livro maldito dele mesmo, né? Então o Messias está jogando as palavras dele contra ele mesmo, né? Para vocês verem como o Deus de Israel, que é o diabo, ele não se firma no que fala, né? Lá na Torá está escrito que só aquele Deus falou que só ele lá adorarás, né? E o Messias jogou essa palavra na boca dele, porque aqui é o diabo, né? É um anjo caído, é o mesmo anjo lá. Então aqui o Messias jogou na cara dele, né? Então, agora, a gente que entende é só o pai do Messias que a gente deve adorar, né? O pai do Messias, né? Mas isso aqui o Messias jogou na cara dele porque ele não se firma no que fala. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Então aqui o diabo falou de novo, né? Se você é o filho de Deus, pula daqui, né? É uma coisa assim, né? Então, olha só, você vê como é que o diabo queria matar o Messias, né? E aqui, e no versículo 10 está dizendo assim: porque está escrito, né? Aqui é o diabo que está falando, né? Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti para te guardarem. Agora vem cá, aonde está escrita essa narrativa aqui do versículo 10? Não é nos Salmos do diabo mesmo? Então, aqui ele usou as narrativas dele para tentar enganar o Messias. Mas o Messias sabe tudo que o diabo falou na Torá maldita. O Messias sabe de cor, né? O Messias não cai na falácia dele, né? Mas precisava passar por isso aqui para nós hoje termos o entendimento de quem é o diabo, né? Porque é lá no livro dele, nos Salmos 91, que está escrito isso aqui. Vocês estão entendendo? E ele continuou falando, ó. E que te sustentarão nas tuas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. É lá que está escrito.
Agora o Messias vai responder para ele no versículo 12. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, aonde que está? O Messias jogou as próprias palavras dele, porque esse dito está aqui, está escrito lá também. Para vocês verem como o Deus de Israel, que é o capeta, ele não se firma no que fala. Então o Messias pegou e jogou tudo na cara dele de volta. Ó, Jesus respondendo disse: dito está escrito, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui ele não está mandando tentar ele, sendo que ele mesmo que é o Deus da Torá, né? O Deus da Torá é esse diabo aí. E acabando o diabo de toda a sua tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, vamos comentar um pouco aqui agora. Aqui nessa narrativa, irmãos, de Lucas 4, aqui está bem claro, né? Que aqui o diabo, o Deus de Israel, ele tenta as pessoas, né? Não só o Messias, mas todo mundo ele tenta. Ele é o tentador, né? Ele é o Deus da Torá. Ele é o Deus de Israel. O próprio Satanás, ele é o Deus de Israel. Por isso que o Messias usou uma narrativa dele aqui, né? E jogou na cara dele, porque ele não se firma no que fala. Porque se ele fosse um Deus verdadeiro, como que ele ia mandar o Messias pular de cima do templo lá e tudo tal, e usando as próprias palavras dele, né? Que tá lá no livro da Torá, tá nos Salmos, né? E outra coisa, olha só, ali em cima ele falou bem assim para o Messias no versículo 6: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Agora vem cá. Dentro da Bíblia só existe um Deus que constitui reis, né, e poderes em cima dessa terra. O Deus de Israel, que é ele mesmo, aqui é diabo, mas lá é Deus de Israel. O único ser espiritual dentro da Bíblia que deu reinado, que constitui reis, hoje nos nossos dias atuais, é presidentes, governantes, prefeitos, tudo tal, né? Mas naquela época era reis, né? Era reis, príncipes, sacerdotes, né? Esses homens afamados, né? Que tem fama, né? Por exemplo, o rei Davi, rei Saul, rei Nabucodonosor, rei da Pérsia, rei Acabe. Então lá teve um ser espiritual que constitui reis, né? Então aquele ser lá é esse que está oferecendo aqui para o Messias, ó. Aqui, ó, por isso que era necessário que o Messias passasse por essa tentação, para nós saber quem é esse diabo aqui que veio oferecer as coisas. Porque se ele ofereceu, ele está falando aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o que ele está falando aqui, ó. Para ele está dizendo ali, ó. Porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Então, qual é o Deus para qual Deus foi feito o arrendamento que o Messias diz na parábola dos lavradores maus? Não é para esse aqui? É para esse aqui, então. Foi entregue para ele por um certo tempo, né? Mas ele não cumpriu, ele se apossou-se de uma vez, porque lá está escrito que ele com seus profetas vagabundos mataram todos os justos, os profetas verdadeiros, e ficaram com essa terra para eles. Então até hoje, né? Nos nossos dias atuais. Então, aqui o Messias era necessário ele passar por essa tentação para nos fazer saber quem é esse demônio aqui, quem é esse diabo aqui, que constitui poderes e reinos em cima dessa terra. Chama-se Deus de Israel. O Deus de Israel é o diabo. Porque daí vem a pergunta, né? Mas espera aí, em Lucas 4, o diabo ele está oferecendo poder e grande glória, né? Ele está oferecendo reinos para o Messias, né? Mas aonde está o diabo na Bíblia constituindo reis, governos, tudo tal? O diabo você não vê na Bíblia, né? Porque isso aqui é um enigma. Isso aqui é para nós saber quem é esse que veio oferecer para o Messias. E dentro da Bíblia só existe um Deus que constitui reis, reinados e tudo mais, né? Quem é esse aí? Não é o Deus de Israel? Então, se no Antigo Testamento o Deus de Israel está oferecendo rei para Nabucodonosor, rei Davi, rei da Pérsia, rei Acabe, significa que aquele ser espiritual lá é esse que foi oferecer para o Messias aqui em Lucas 4, né? Lucas 4, Mateus 4, né? Que é a mesma narrativa.
Então, a gente hoje sabe que quem é o diabo é o Deus de Israel, porque dentro da Bíblia só existe um Deus que oferece bens materiais, oferece tudo desse reino para quem serve ele, né? Por isso que era necessário o Messias passar pela tentação no deserto, para hoje a gente entender e saber quem é o Deus de Israel. O Deus de Israel é o diabo, porque é o único Deus dentro da Bíblia que deu reinado para um, reinado para outro e tudo mais, e falou nas palavras dele e não se firmou. Lá ele tá, lá na Torá, no Deuteronômio, está escrito lá que só o Deus de Israel servirá e o Deus de Israel não pode ser tentado, mas aqui ele foi tentar o Messias. Então, a gente sabe hoje quem é o diabo, Deus de Israel, entendeu? Por isso que era necessário o Messias passar por isso aqui, para nós hoje entender e saber quem é o diabo, entendeu? Porque aqui em Lucas 4 é o diabo. Agora o diabo ele foi oferecer reinos e tudo mais para o Messias. E ele fala que para ele foi entregue, ele dá a quem quer, né? Então é porque ele é o rei, ele é o Deus dessa terra, né? É ele que constitui os reis, né? Reis e grandes poderes em cima dessa terra, desse reino material. Então, quem é o único ser que tem glórias e poderes? Não é o Deus de Israel? Então, o Deus de Israel é esse próprio demônio aqui, que foi oferecer para o Messias.